Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Tomara que tenha dado tudo certo com relação ao molde, né? Ao projeto da Mega Linda, que vocês tenham gostado. E para quem ainda não está no grupo lá do Ateliê Ninho de Afeto, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês entrarem. Deixa eu só subir um pouquinho a câmera que ela tá baixa. Aí, agora melhorou. Bom, hoje a gente não vai fazer boneca. O que nós vamos fazer? Pano de prato. Esse pano de prato, e antes da gente começar, eu sempre esqueço, deixa eu me apresentar. Eu sou a Luciana, sou artesã, sou de Marília, sou do Ateliê Ninho de Afeto, sou a dona, a proprietária, sou a que faz a mídia, sou a que faz os vídeos, faz tudo no Ateliê Ninho de Afeto. Além de ser mãe, Uber e todas as outras coisas que nós mulheres, que a gente sabe muito bem o que a gente faz, né? E hoje, ao invés de dar aula de uma boneca de pano, eu resolvi dar aula para vocês acerca sobre os barrados, né, do pano de prato. Então eu vou usar, como não poderia deixar de ser, o barrado novo, da coleção nova do Ateliê Coração de Pano, que tá lá na Mega Artesanal, no stand 407. Essa linha aqui é o Lar Aconchego, deixa eu ver, isso, Casa Aconchegante. São 10 barrados, olha gente, que lindo. E cada um diferente do outro, e cada um tem uma mensagem de incentivo para cada uma de nós. Não, então, por que não deixar a nossa casa mais assim, mais gostosa, né? Mais aconchegante. Então, eu escolhi esse barrado que fala assim: e acima de tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Tá lá em 1 Pedro 4:8. Olha que lindo. Lindo, né? E eu vou usar com o pano de prato da Santa Margarida. Ele é o SM08. Gente, esse pano de prato é excelente, ó. Ele é excelente. E aí, eu não costumo tirar a etiqueta, eu não tiro para a pessoa saber a procedência do pano de prato. E vamos começar a nossa aula. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer que nem uma argolinha para, ao invés da gente pendurar o pano de prato assim, né, na nossa casa, como a gente pendura, a gente vai fazer uma argola que ela tem 10 por 5. Essa daqui, ó. Então, ela tem 5 de comprimento por 10 de altura. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma goma, né, que eu mesma fiz, que é uma receita da Cris Poleto. Depois eu vou deixar aí na descrição também do vídeo, a receita dessa goma, para deixar o tecido mais firme e fica mais fácil para passar e para costurar, tá? Então, eu vou passar, aí eu vou vir aqui com vocês e mostrar. Mas é aquela faixa simples que a gente faz, ó, dobra no meio, né? Dobrou no meio. Aí, depois, a gente faz que nem se fosse um viés, né? E fecha. E ela vai ficar assim. E aí, eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai colocar isso daqui, tá bom? Então, essa é a primeira faixa. A segunda faixa, vocês vão pegar o tamanho do pano de prato, um pouquinho maior, essa daqui tem, né? Que é o tamanho da faixa. Que a faixa geralmente ela é um pouco maior do que o pano, do que o tecido, né, do pano de prato, ó. Ela tem 50 por 5. Depois eu vou deixar aí com vocês todas as medidas certinho na descrição do vídeo. Então, são 3 faixas, uma de 10 por 5, essa outra aqui, e uma um pouco maior, que é de 6 também
tá? Que essa daqui vai ser a parte de cima, o acabamento do nosso pano de prato, porque nós não vamos colocar uma faixa linda dessa sem acabamento. E eu vou pedir para vocês pegar uma rendinha, quem quiser, quem não quiser também, não precisa, tá? Que a gente vai colocar, deixa eu dobrar esse aqui, que a gente vai colocar no nosso pano de prato para ele ficar lindo. Viu, gente? Vou dar um conselho, faz dois, deixa esse para enfeite e o outro para usar, porque a gente sabe, né, que marido e filho é complicado, tá? Ó, esse acabamento aqui eu vou deixar, eu não vou mudar ele. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha faixa de 5, que é a mais comprida, vou passar, deixar ela alinhadinha e depois eu vou vir aqui para mostrar para vocês como a gente vai fazer primeiro, tá bom? E vou passar essa daqui também, deixar ela certinha pra gente já costurar e deixar ela pronta, tá? Ó, eu virei a câmera para baixo porque fica mais fácil. Então, o que que primeiro eu vou fazer? Sabe esse barrado mais firme aqui do pano de prato? A gente vai cortar. A gente pode cortar ele. Então, eu cortei, certo? Aí, eu vou pegar o meu pano de prato, eu vou dar uma passada nele, que eu tô vendo que ele tá meio amassado, tá? Então, já venho aqui. Olha, eu cortei tanto na parte de baixo, como na parte de cima. Isso é pra quem quer, tá? Quem não quiser, não tem necessidade. Ó, aquela faixinha menor, eu fiz, ó, eu dobrei no meio, aí eu fiz que nem um falso viés, né? E aí, a gente faz o quê? A gente pega, junta as duas e passa uma costura, tá? A gente já vai deixar ela pronta. Passa uma costura aqui, ó, fechando. Essa parte aqui, gente, as duas pontas, vocês não precisam se preocupar, porque elas vão ficar embutidas no pano de prato. Então, eu vou lá pra máquina, passar uma costura aqui e uma costura aqui. Combinado? Olha, então eu fui pra máquina, fechei, ó, tá fechadinho, e eu juntei as duas pontas pra não ter perigo de correr, né? A hora que eu for costurar e uns pontinhos. Meio pezinho de máquina, viu, gente? Nas laterais. Aí depois limpa o trabalho, que vocês sabem que eu tenho aflição com linha, né? Tá, ó. Coloquei meio pezinho de máquina, olha que bonitinho que ficou. Eu vou pegar o meu barrado, que é esse aqui que eu escolhi, né? E vou pegar a minha faixa de 5, eu vou dobrar no meio, assim, ó. Vou lá pro ferro, vou passar para deixar ela bem esticadinha, bem mais fácil. E vou ver, e vocês vão ver aonde eu vou aplicar ela. Isso tudo antes de aplicar no pano de prato, tá? Então, ó, eu peguei a minha faixa de 5 por 50, mais ou menos. 5 por 50. E eu vou pegar ela e vou dobrar ao meio, passar com a goma, que depois eu deixo a receita aí pra vocês, tá? Ela é super fácil de fazer, é água, só preciso ver as medidas certinho, pra já passar com a receita certinha, tá bom? E aí, vocês colocam no espargidor, sabe aquele de espirrar, né? Que vocês têm aí.
ó, dobra no meio, tá? Então, é só isso que eu vou fazer. Pronto, já dobrei, ó, tá dobradinha, passadinha. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o direito dela com o direito da minha faixa e vou alfinetar para eu poder costurar. Então, eu vou fazer isso nela inteirinha, para ficar bem certinho. Então, essa vai ser a primeira parte pra gente colocar a faixa, preparar a faixa para ela entrar, para ela ser colocada no pano de prato. Gente, é uma delícia fazer isso. Aliás, todo artesanato é bom, né? Relaxa bem a cabeça. Eu tentei dar uma live ontem não, anteontem, mas não deu muito certo, o YouTube não cooperou comigo. Então, vamos de vídeo mesmo. Ou quem sabe qualquer dia eu faço. Eu tento de novo, né? Não tenho medo de alfinetar. Colocar o alfinete assim, ó, em pezinho, desse jeito que eu coloco, ele não quebra a agulha, tá? Podem ficar sossegadas. Já tentei e vi que dá certo. Bom, alfinetei. Aí eu vou pra máquina com um pezinho de máquina e passo uma costura reta aqui, ó, juntando a faixa nesse barradinho aqui. Só isso. Olha, gente, não aparece as florzinhas, os botõezinhos. Para aparecer, teria que colocar bem na pontinha. Isso aí acho que não vale a pena por conta da costura. Então, não tem problema, não vamos sofrer por causa disso, né? Então, aí eu vou pegar o meu pano de prato, certo? Que ele não tá lá bem passado, mas tá mais ou menos. E aí, eu vou fazer o quê? Como que eu sei que a minha faixa, ela não vai sair de ponta cabeça, né? Que esse é o grande... Deixa eu ver aqui. Então, ó, eu vou pôr o pano de prato do avesso. E aí, eu vou jogar a parte do... Roda, vamos dizer assim, da parte de cima, né? Desse, vamos dizer, um viés, desse viés aqui, ó. Desse aqui pra cima. Então, aí eu sei que a hora que eu virar, vamos ver, vamos testar. Então, a gente testa, porque ele tá pra lá, né? O desenho. Então, a gente testa. Vamos testar, ver se ele não vai sair de cabeça para baixo do outro lado, certo? Então, a gente põe 2 alfinetes só para ver, né? Só para conferir para a hora que eu virar, ó. Então, a hora que eu virar, ele não vai estar de cabeça para baixo, certo? Então, é isso. O pano de prato tá do lado do avesso, eu deixo aqui bem acertado, bem bonitinho aqui embaixo, ó. Agora, eu vou acertar tudo, ó. Deixa tudo acertadinho, tudo bonitinho, ó. No canto, como que eu faço? Como que eu aprendi a fazer? No canto, eu vou fazer que nem uma dobrinha, ó. Eu dou uma distribuída, né, para não ficar muito de um lado e pouco do outro. Aí. Certo? Dou uma distribuída. E aí, eu faço o quê, ó? Vocês estão vendo, né? Eu dobro, ó. Eu faço uma dobra, como se eu estivesse abraçando o pano de prato, ó. Então, eu abracei ele, certo? E aí, eu venho e alfineto. Alfinetei. Aí, aqui, ó, parte de baixo, do outro lado, a mesma coisa. Só que eu tô vendo que aqui tá maior e aqui tá menor. Então, eu pego e jogo um pouquinho mais.
Aí. Aí eu vou vir aqui, ó, de novo, ó. Abraço o pano de prato. Então, eu abracei ele, ó. Deixo ele bem certinho aqui, ó. Não tão apertadinho, mas deixo ele apertadinho. Ponho um alfinetinho aqui para não sair. E aí, eu já vou alfinetando o resto. Ponho um alfinete aqui. Vocês estão reparando que eu gosto muito de cabecinha de vidro, né? Porque se eu precisar levar no ferro, ele não derrete, porque o outro já derreteu. A cabecinha, esse aqui não derrete. Então, a mesma coisa, ó, eu vou fazer aqui. Então, meu pano de prato tá aqui, eu venho aqui, ó, eu abraço o meu pano de copa, né, que o pessoal fala. Na minha época era pano de prato, hoje é pano de copa. É mais chique. Mas seja o que for, para mim é pano de prato, certo? E aí, eu vou lá pra máquina e vou passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Daqui dessa ponta até essa ponta. Retrocesso no começo e no final. Um pé de máquina. Combinado? Só isso que eu vou fazer. Vocês devem estar pensando aí, nossa, isso não vai dar certo. Dá, gente, vai por mim que dá. Eu fiz um monte já e dá certo. Aí, eu tiro a linha, tiro algum excesso que tem aqui, ó. Certo? E tiro os alfinetes. Aí, agora eu vou virar. Então, eu viro, ó, e ele já forma que nem um acabamento aqui no meu pano de prato, ó. Tá vendo? Então, eu já viro os dois lados e eu vou subir o pano, ó. Porque assim vai ficar mais fácil. Então, ó, vocês já percebem que ele já forma a barrinha. Então, eu não preciso me preocupar com barrinha, com nada. Porque ele mesmo já forma, ó. Tá vendo? Então, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar aqui, ó, fazer que nem uma... Vou acertar aqui. Aqui, ó, onde formou essa barrinha, eu vou passar pra deixar tudo certinho, ó. Tá vendo? Onde formou. Então, meu pano de prato, ele tava assim, ó. Certo? Tava assim, desse jeito. Aí, eu virei ele e formou isso aqui. Então, aí, eu vou pegar do mesmo tamanho, vou passar isso aqui, ó, dos dois lados. Tá bom? Aí, depois a gente vem e coloca ele pra cima. E aí, vou também aproveitar que eu já vou ligar o ferro, tudo, e vou acertar aqui, ó. Se quiser fazer aquela barrinha, deixa eu molhar o dedo. Aqui assim, ó, e aí passa uma costura aqui, tá? Eu não vou fazer, então eu vou pegar e vou pôr aqui, ó, bem certinho. Bem bonitinho. Então, eu só vou lá passar essa barrinha, ó, e aí a gente vem montar, tá bom? Ó, eu passei a barrinha, aí eu vou jogar ela pra cima. E vou acertando ela aqui em cima, ó. Eu acho que eu vou formar o rodapézinho aqui embaixo, que eu acho que vai ficar bonitinho, um viés falso, né? Então, a gente pega, ó, e acerta bem rente ao pano, a dobra do pano de prato, ó. Tá vendo? Bem rente. Então, aí eu pego e venho. Deixa eu pôr o meu amigo alfinete. Deixa eu jogar esse pano pra lá. Acerto ele bem aqui na mesa.
Então, como eu vou querer aquele barradinho, então eu já deixo ele aqui certinho, ó. Então, aqui eu pego, venho bem na dobra do pano e coloco o meu amigo alfinete, certo? E aí eu vou subindo. Gente, eu molho o dedo na boca, tá? Porque fica mais fácil para acertar aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. Então, eu ponho aqui, ó, bem certinho. É aí que tá o macete do pano de prato. E alfineto, tá? Ah, você não vai ser alfinetou daquele outro jeito. Não tem problema, que eu vou explicar um negócio aqui pra vocês. Ó, eu só vou passar pra ele poder formar aquele falso viés aqui, ó, pra ficar bonito, tá bom? Daí vai formar que nem isso, que nem uma barrinha, ó. O pessoal da costura criativa sabe. E forma que nem uma barrinha, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Dá o acabamento embaixo. Eu não ia fazer, mas ele tá pedindo. Então, se o pano de prato tá pedindo, então a gente faz, tá? E vou jogando isso daqui pra cima. Acertando, deixando bem certinho aqui embaixo, tá? É só isso que eu vou fazer. Vou passar e vou acertar isso daqui aqui em cima. E aí, aqui na ponta de cima, eu vou falar pra vocês um truquezinho bacana pra não ficar aquela ponta sobrando aqui, ó. Já vou até falar pra vocês, que aí eu já aproveito e passo ela. Vocês vão pegar a ponta, ó, tá aqui, né? Pega essa pontinha aqui, ó, e vocês vão jogar ela pra dentro. Vão fazer que nem um triângulo. Joga ela assim, ó, pra dentro. Tá vendo? Ó, formou que nem um triângulo lá dentro. Então, ela tá lá dentro. Dá uma ajeitada com o próprio alfinete. Ó, então, ela tava assim, né? Certo? Vocês vão pegar... Pode abrir ela, depois vocês vão passar de novo, né? Abre, dá uma vincada. Pra ela não querer voltar. E ela vai ficar assim, ó. Certo? Aí, vocês vão colocar um alfinetinho, só pra ela não sair fora do que ela é pra ficar. Só coloca o alfinete aqui, só pra depois a gente passar e não ter esse problema. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado, ó. Eu jogo pra dentro, ó, vinco, ficou lá dentro, ó, e dobro. Aí não vai ter perigo daquela ponta ficar subindo. E ponho um alfinetinho aqui, ó. Só pra segurar essa ponta aqui enquanto eu passo. Certo? Ops. Cuidado para vocês não se alfinetarem. Aí, ó, a pontinha, tá? Então, eu só vou lá marcar essa parte de baixo aqui, jogar o barrado pra cima, pra onde ele deve ficar, pra gente já finalizar o pano de prato. Combinado? Olha, já passei, tá? Então, aí a gente vai acertando ele pra cima, ó. Pra ele ficar bem bonito aqui em cima. Eu já acerto aqui, ó, nas pontas, né? Arrumo aqui, ó. Já alfineto ele aqui, pra poder já subir a costura.
e vou alfinetar ele aqui em cima. Arrumo aqui, certo? Põe um alfinete aqui para esse negócio, o tecido não descer, a faixa não descer. Aqui também, ó, eu já acerto bem aqui, rente ao pano, ó, ao tecido do pano de prato, e ponho um alfinete aqui. E aqui mesma coisa. Deixa eu tirar esse aqui. E aqui eu ponho. Antes de eu costurar, eu vou aplicar a renda. Então, eu vou pôr a renda aqui, ó. Então, eu vou costurar toda essa, tudo aqui por cima, ó, cobrindo as rosinhas, tá vendo? Então, ela vai ficar aqui. Pode deixar até um pouquinho mais pra cá. Então, eu venho bem aqui, ó, no tecido verde, ó, e eu vou passar uma costura reta bem aqui em cima, ó, bem na junção do tecido verde, né, com o rosa, ó. Tá vendo? Ai, que lindo que vai ficar. E não cortem nada, é só isso que eu vou fazer. Vou passar uma costura aqui em cima, ó. Vou aproveitar que eu já vou estar lá na máquina e vou passar uma costura aqui de um pezinho de máquina aqui em cima, ó. Aqui embaixo, só para segurar o tecido, certo? Então, é isso que eu vou fazer. E a gente já tá finalizando. Aí, só vai ser a parte de cima e acabou. Então, alfineta pra faixa não andar, para não ter problema. Alfineta aqui também, que por enquanto a gente não vai mexer com a parte lateral, certo? Então, eu só vou lá fazer isso. Eu vou passar a renda aqui, ó, eu vou pôr bem aqui, nessa junção. Eu ia colocar ela aqui em cima, se aparecesse as rosinhas, mas acabou não aparecendo. E eu tô com medo de colocar, tô com medo não, tô receosa de pôr a faixa bem em cima e as rosinhas acabarem aparecendo, mas ficar fora. Se quiser que elas apareçam, agora eu tava pensando, se quiser que elas apareçam, corta, né, no cortador, bem certinho, aí elas vão ficar assim, ó. E aí vocês colocam uma rendinha, mas aí joga a rendinha pra cima, tá? Eu vou ver se amanhã eu faço um desse jeito pra explicar pra vocês, tá bom? Aí a gente põe, tá? Combinado? Então, essa semana vai ser a semana do pano de prato. Eu tenho uns panos de pratos aí, então essa semana vai ser a semana do pano de prato. Então, nós vamos fazer pano de prato. Combinado? Então, amanhã nós vamos fazer. Hoje é o modelo mais simples, aí depois eu vou ensinar um pra vocês que é lindo, que fica com entremeio, que é a coisa mais linda. Então, nós vamos fazer um pano de prato desse jeito. Vamos fazer um que eu não uso isso daqui, eu uso o acabamento do próprio painel da Dai, né? Com essas rosinhas aqui e a rendinha pra cima. Combinado? Olha que lindo, gente. Lindo, né? Daí agora a gente já pode tirar os alfinetes. A gente tira, 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 tira. Então, aí aqui, ó, sobrou um pedacinho de renda, a gente corta, não muito rente, viu? Deixa sobrar um pouquinho, pra gente poder fazer. Vou ter que desmanchar aqui do lado, pra poder embutir esse pedacinho de renda. Então, ó, foi ponto isso acontecido. Quando acontecer isso, o que que vocês fazem? Vocês viram que aqui, ó, eu comecei bem pra frente do
do acabamento do pano de prato. Por quê? Porque eu vou subir aqui, ó, para prender essa barrinha. E aí eu desço e completo. Aqui em cima eu tinha que ter feito a mesma coisa, mas por falta de atenção eu acabei não fazendo. Então eu vou desmanchar, deixa eu pegar o desmanchador. Então aí eu vou desmanchar, ó, esse pedacinho aqui. São coisas que acontecem, viu, gente? E vou desmanchar do outro lado também. Não precisa desmanchar muito não, tá? Ó, então desmanchei. Então aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa rendinha para dentro, ó. Como ela fosse também abraçar a parte de dentro, ó. Tá vendo? Então ela vai ficar lá dentro, ó, embutidinha. Para você que tem máquina industrial, é mais fácil porque a máquina industrial ela aguenta mais tecido. Mas na doméstica, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão começar daqui mais ou menos e vai para lá. Porque se começar daqui, a máquina vai ficar patinando, tá? E aí aqui, ó, eu faço o meu triângulo. Tá vendo? Ó, se eu não fizer o triângulo, ó como fica. Então, eu faço o triângulo. Para jogar essa pontinha para dentro. Então, aí eu já joguei ela para dentro, acerto aqui, ó. Jogo essa renda também para dentro. Deixo bem certinho, ó. Tá vendo? Bem certinho mesmo, ó. O mais certo possível. Aí eu ponho um alfinete aqui. Deixa eu pegar um piquetico, que é mais fácil. Um alfinetinho aqui. Aí eu vou pôr outro alfinete aqui, vou pegar esse grande que é o que tá na mão. E ó, aqui eu também deixei, ó. E agora eu vou fechar tudo. Jogo, acerto aqui, subo, ó. Aí aqui em cima eu ponho um piquitico, esse grande, pequenininho. Ó. Ei, mas ô pontinha chata, hein? Deixa eu pôr um alfinetinho aqui nessa pontinha, que senão ela vai ficar toda hora saindo. Pronto. Uma linha. Aí, acerto aqui, ó, a renda, jogo pra dentro. Certo, ó. Tá tudo lá dentro. E vou alfinetar. Aí, eu alfineto aqui, e aí eu vou costurar essa parte. Aqui, a mesma coisa. Tá aqui, deixa eu pegar os alfinetinhos aqui. Esse, alfineto aqui. Esse aqui já pode tirar. Jogo essa pontinha pra dentro, vou ter que desmanchar. Não, mas nem lembrei, gente. Jogo pra dentro. Acerto aqui, ó. Acertei.
Gente, eu tenho uma mania besta de ficar molhando o pano na língua. Coisa horrível. E aqui é a mesma coisa, ó. Ponho mais um alfinetinho aqui. E aí, agora, como que eu vou fechar? Então, aí agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar daqui, ó, dessa ponta, a gente vai pegar a largura de um pé de máquina e vai costurar. Tuc, 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 acho que meio pé de máquina, porque a barrinha tá fina. Meio pezinho de máquina, costura. Cheguei aqui, viro um pé de máquina nessa parte verde aqui de cima, certo? Um pé de máquina. Cheguei aqui, vejo se a rendinha não me desobedeceu. E desço com meio pezinho de máquina. Ó. Certo? E venho até aqui e depois eu completo a costura. Eu acho que eu vou levar a câmera lá pra máquina, que vai ficar mais fácil vocês verem. Eu falando com vocês, achando que já tava gravando. Então, ó, eu venho aqui, ó, meio pezinho de máquina, certo? Então, aí eu venho devagar, dou um retrocesso e vou descendo. Devagar. Ah, eu vi que ela saiu, pega o alfinete, põe a renda pra dentro. Ou com uma tesourinha também. Resolve. Essa tesourinha de picote, ó. Fecha ela assim, ó. E joga assim pra dentro. E vai fazendo, ó. Então, ó, meio pezinho. Vocês estão vendo que eu tô bem devagar, né? Então, aí eu cheguei aqui, eu tô chegando, ó. Cheguei. Aí eu viro, que eu sei que vai dar certinho aqui. Eu viro e dou retrocesso aqui. Pronto, fechei. Fechei essa parte. Aí, agora eu venho nessa daqui, ó. Aí, nessa parte aqui, eu vou fazer como? Eu vou pegar o final dessa costura, da costura de baixo, dou o retrocesso, venho até mais ou menos onde eu sei que é o meio pezinho de máquina dela. Vou medindo, que é o... Aqui. Então, aí aqui eu vou subir. Ela dá mais um pontinho. Opa. Ela é bem aqui, ó. É isso. Então, aí eu vou subir aqui no meio pezinho, ó. E vou acertando. Se quiser passar depois outra costura, pode passar, tá? Eu não passo. Aí eu já posso tirar esse alfinete. E aqui, a hora que eu chegar na renda, aí a gente vai indo bem devagarzinho, ó. Tá vendo? Eu não tô com pressa. Cheguei na renda, eu abaixo, eu subo o pezinho, ó. Acerto, vou acertando a renda. Deixa eu tirar isso aqui que vai atrapalhar. E vou acertando bem essa rendinha. Ela é difícil porque ela é bem assim, ela é meio volumosa, essa renda. Se fosse uma rendinha mais assim. Aí, aqui cheguei, ó, na parte do verde. Aí, aqui eu subo. Certo? E vou costurar tudo, ó. Pode ser no meio pé? Pode, gente. Pode ser no meio pé, no pezinho, não tem problema. O que importa é vocês não terem pressa.
Vou acertando o guardanapo. E vou indo até o final. Pronto. Ai, que lindo que ele ficou. Aí eu tiro, corto as linhas. Deixa eu ver onde mais. Aqui não, aqui não, não. Limpo o trabalho, deixo ele limpinho. Aqui, aqui, aqui. Ai, que lindo. Né? Agora aqui, ó. Pra gente embutir a faixinha. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar a parte de cima do acabamento, tá? Então, vamos voltar pra lá, pra mesa, onde eu vou pôr a parte de cima primeiro do acabamento. Olha, então a parte de cima do acabamento é a mesma coisa. Só que ao invés de eu colocar o direito do meu tecido no avesso, eu até posso. Então, vamos fazer desse jeito. Então, eu tô com o meu pano de prato no avesso. Eu vou colocar o direito do meu tecido no avesso do pano de prato. Distribuo mais ou menos. Acerto, dou uma alinhada aqui, ó. Eu não dobro nada, viu, gente? É a mesma coisa se eu tivesse colocando uma faixa. Pego, alinho bem aqui, ó. Aqui. E aqui. E vou pra máquina. E vou passar uma costura reta aqui. Passar uma costura reta aqui. Certo? Nada além disso daí. Aí, a gente vai voltar e é o mesmo procedimento da faixa, tá? Então, a gente vai voltar, vou passar uma costura reta aqui e aí eu volto aqui com vocês. Gente, ó, já ia esquecendo. Vocês dobrem aqui, viu, ó, pra abraçar o tecido, tá? Dobrem no cantinho, igual a faixa. Dobra, deixa bem grudadinho. Como se fosse Romeu e Julieta, abraçados. E do outro lado, a mesma coisa. Certo? Aqui, ó. E aqui. E aqui a mesma coisa. Pego aqui e abraço o tecido. Certo? Então, fazendo de novo, o direito do tecido com o avesso do pano de prato. Faço a mesma coisa que eu fiz no barrado. Ponho a faixa e dobro, combinado? E eu passo a costura reta. Aí, agora a gente vira, ó. Eu costurei, aí eu vou virar. Igualzinho eu fiz com a faixa. Viro, formo a barrinha, ó. Vinco,
Se quiser passar, pode passar, mas aqui não tem tanta necessidade disso, que é só um pedacinho pequeno, né? E aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou fechar igual, fecha um viés, ó. Eu dobro e jogo pra cá. Aí, certo? Então, aí, o que que eu faço? Joguei pra cá, a costura tá ali, vinquei aqui, ó, o dedo mesmo, ou com algum vincador, ó. E aí, eu vou pegar o quê? Eu vou dobrar, pegar a ponta, vir até o tamanho do pano e desço. Aqui eu faço aquele triângulo, ó, aqui dá pra ver mais. Vamos ver se vai dar certo isso. Não tem nem necessidade, viu, gente? Ó, aqui vai ficar certinho. Se quiser, pode até, ó, joga, ó. A hora que eu vou dobrar, eu dobrei, né? Vinquei, bonitinho. Então, o que que eu pego e faço? Essa pontinha aqui eu jogo pra dentro, ó. Então, aí não vai ter como ela ficar saracoteando no tecido. E jogo ela pra dentro. E aí, eu vou costurar. Vou pôr esse alfinete aqui só pra segurar. Ó, vinquei, né? Essa aqui deu menos porque eu medi errado. Não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, ó. Vincou. Aí, essa pontinha aqui, ó, eu jogo ela pra dentro. Eu formo aquele triangulinho, ó. Que ele vai vir até aqui, né? Deixa eu medir ele aqui. Aí, ele veio, ó. Aí, essa pontinha aqui, eu jogo ela pra dentro. Formo que nem um triângulo, mais ou menos, lá dentro, tá? Tá vendo? Vinca. É que tem umas que são teimosas, né? Aí, pronto. Vinquei e aí eu vou indo pra frente. Aí, deu certo. Pô, o alfinete antes que isso daqui resolva se rebelar de novo. Passo aqui. E vou fazendo nessa volta toda. Esse daqui é o acabamento de cima. Quem quiser passar, passa, mas eu não vejo necessidade, porque como uma peça, ele não é grande, então não tem necessidade de passar. Se fosse grande, aí sim, se fosse a parte do barrado, aí eu ia falar pra vocês passarem, deixar tudo certinho. Quem quiser passar, passa, mas eu acho que só vincando dá. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, dou retrocesso, tchuc, 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 venho até aqui e vou tudo até aqui e subo. E dou retrocesso aqui no final, tá? Então, eu começo com retrocesso aqui, venho, aí meio pé de máquina, aí aqui abre no 1, pé de máquina, ou continua no meio, tanto faz, e venho tudo aqui, combinado? Outra coisa, depois que eu fizer isso, eu conto mais ou menos, deixa eu pôr um alfinete aqui, para ele também não se rebelar. Eu conto mais ou menos, ó, uns 4 dedos, mais ou menos aqui, tá? Então, eu conto
dessa parte aqui, ó, 4 dedos, e eu vou desmanchar aqui. Eu vou abrir isso daqui. Por quê? Porque eu vou pôr a minha tira aqui, ó. Eu vou embutir ela aqui dentro, ó. Aí eu venho e passo toda a costura. E já aproveito e já costuro tudo. Certo? Ó, já pus a tira, aí eu venho mais ou menos daqui, dou o retrocesso, venho e costuro. Tchuc, 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 tchuc. Aí eu vou ter que fazer várias costuras. Então, deixa essa daqui por último. Essa daqui é só um pedacinho, não tem problema. Vem aqui, ó, retrocesso, vem até aqui meio pé de máquina, vou até o final. E retrocesso aqui no final. Depois, cortei, tá tudo certo. Venho aqui, mais ou menos um dedo antes, dou o retrocesso e vou, e um dedo depois e dou o retrocesso. E tá pronto o pano de prato. Vou lá pra máquina fazer isso que eu falei pra vocês. Olha que lindo, vou passar, claro, né? Olha que lindo que ficou. Tá vendo? O contraste do verde com o rosa. Então, olha aqui. Que bonito que ficou. Se não quiser pôr isso aqui, gente, não põe. Isso aqui é tudo coisa opcional, tá? É coisa da minha cabeça. Que nem diz minha filha, vozes, né, da minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu falei acerca da auréola, né, do tecido, que mostra as cores com que o tecido combina, né, com que ele conversa. É só vocês olharem, ó, aqui tá, ó, tá vendo as cores que falam com o tecido? É um nude, aí depois vem para um nude um pouco mais forte, um rosa vintage, um azul meio esverdeado, um verde, né, meio azulado assim, e um azul. Tá vendo, ó? Então essas são as cores que combinam, ó, que seria esse azul aqui, ó. Aí o rosa, ó, vintage, deixa eu ver se tem o rosa mais claro, ó, o azul meio esverdeado, aquele azul, aquele verde Tiffany, né? Então, olhando essa palheta que vem no próprio tecido, vocês conseguem fazer a combinação com o que vocês querem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um pano de prato, um pano de copa simples, né? Mas é um pano de copa, olha, que ficou bem gostoso de fazer, tá vendo? E que todo mundo gosta. Toda mulher ama usar um pano de copa, deixar na sua cozinha assim, tudo bem bonito, tudo bem certinho. E ainda vem com isso aqui, ó. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi de coração. Agora eu vou passar, porque esse daqui vai ser... é um presente. Então, essa semana a gente vai fazer panos de copa. Nós vamos usar as faixas da coleção nova do Ateliê Coração de Pano, tá? E quem quiser participar do chat, eu vou deixar o link aqui, tá bom? E vocês viram, né, a explicação que eu dei, eu coloquei outro link. Vou deixar o link da minha página também, lá do Instagram, falando do Ateliê Ninho de Afeto, que é lá do Instagram. E vou deixar o site do Ateliê Coração de Pano, tá? Com relação ao Ateliê Coração de Pano, eu não tô ganhando nada deles, eu faço porque eu sou cliente deles e eu gosto dos materiais deles. É sempre de primeira qualidade, eles visam muito a qualidade do material. Então, eu posso falar para vocês de carteirinha que o material deles é excepcional, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ia ser uma aula curta, mas acabou não sendo, tá bom, gente? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, que a gente vai continuar as aulas dos nossos panos de copa.